projeto começou com uma ideia do João e o Miyakoto, tanto que a partir dos livros do Miyakoto, As Mulheres de Cinza e a trilogia que ele tem, que ele último escreveu, sobre o Gungunhana, decidiram fazer o espetáculo sobre o Gungunhana. E seria um espetáculo que pelo lado daquilo que foi o Gungunhana, que aconteceu, não é? A viagem da vida dele, não é? Que ele foi, teve em várias zonas, esteve nos Açores, depois foi para o Brasil, depois veio para Portugal, portanto, e teve imensos filhos, não é? Imensas mulheres e imensos filhos. E então, a partir daí, o João achou que seria interessante fazer uma coprodução com o Brasil, Moçambique e com Angola. Na altura também se pensou em Angola. E daí chamar depois os netos de Gungunhana. Portanto, era uma ideia de tentar não levar a história, não de transcrever a história tal como ela é, mas um bocado a ideia de o que é que aconteceu aos netos de Gungunhana, uma vez que ele pronto, pôs semente por todo lado, né? E claro, é evidente que há uma parte, o suporte do texto é dos livros do Miyakoto, mas depois começa com esse lado do João, dos netos que se encontram para uma conferência. É uma conferência, eles não se conhecem, encontram-se, vêm de Moçambique, vêm do Brasil, vêm de Portugal e vem uma de Angola. Não é? E então é o encontro deles numa conferência dada por uma conferencista que por acaso é cabo-verdiana, e então a partir daí cada um vai contando de quem é que é neto, não é? Quem é a avó, de que mulher de Gungunhana é descendente, e depois vão-se desdobrando em personagens. Bom, isto, eu no início, quando falamos deste projeto, eu tinha pensado em criar uma tribo, em termos de imagem, em termos de figurinos, tinha pensado numa coisa bastante elaborada, sem ser folclórico, sem ser reprodução do vestuário africano, sem ser capelanas, sem ser capelanas aí, nada disso, mas seria criar uma imagem, um padrão, qualquer coisa que nos remetesse para uma tribo, mas uma tribo já muito própria. Mas isso depois com a evolução da dramaturgia e com esta história toda da conferência e da ideia de tudo isso também teve a ver com o João se irritar muito com a ideia de estar a trabalhar num teatro, a italiana, num palco. Okay. Então começamos a pensar o que é que não consigo tirar o teatro. Então, mas se não consegues tirar o teatro, vamos ao teatro. Então vamos aproveitá-lo, não é? Vamos aproveitá-lo. E eles vêm para o teatro. É ali, é a conferência, é ali. Daí começamos a pensar, não, e se eles viessem de limusine, não é? Se eles chegavam ali, são pessoas atuais, não são pessoas, não é uma coisa folclórica, realmente não é tribal, não tem nada a ver com isso. A ideia é realmente os atuais netos, têm origem africana, era que houvesse qualquer coisa que nos remetesse para a África, mas ao mesmo tempo perceber como é que hoje se vestem os africanos e quando têm dinheiro, e que normalmente quando vêm a festas e quando estão é uma coisa que os africanos têm quando podem e mesmo quando não podem, cuidam muito da sua figura, não é? E vestem-se bem para ir aos eventos e realmente também têm uma coisa muito, muito forte que é os sapatos. Uma vaidade nos sapatos. Pronto, a partir daí comecei a construir esta imagem de que eles vão para uma festa, os sapatos são muito importantes, não é? E fixei-me nos sapatos, é a partir daí que eu vou construir os figurinos. Portanto, por isso tudo, não é? E depois percebi que realmente tem que ser coisas que se compram aí,
vão à Zara, vão aqui, vão lá, vão a uma loja, não é? E compram, porque não, teria que ser muito realista, não é? Teria que ser muito verdadeiro, não se podia perceber que é um figurino feito a fazer de conta que é. E então, a partir daí, isso aí também a dificuldade em desenhar, não é? Porque tive muito que partir das coisas que eu fui encontrando. Claro que eu criei um ambiente e dentro disso depois percebi que queria o preto, realmente. Queria o preto que anulasse tudo e que me desse só força aos sapatos e aos colares. Depois percebi que os colares, que sim, era uma coisa que é uma coisa que tem muito a ver com quase, é muito tribal, não é? Também. E tentei encontrar diferenças entre as origens dos netos, não é? Os que viriam do Brasil teriam um material, os que vêm de Moçambique têm outro e os de cá têm outro. Seria distinguir também, mas de qualquer maneira o colar é importante. A partir daí o resto é preto. Portanto, eu criei essa imagem do preto com esses apontamentos dos colares. Depois as coisas foram crescendo à volta disso, não é? Depois os colares, isso decidimos, não há mais nada, não há mais figurino. Eles depois vão interpretando outros personagens, mas vão interpretando através de colares. Portanto, só há colares que vão indicando personagens diferentes. Há o Xidolto, que é aquela coroazinha preta que o próprio Gungunhana usava. E que se nós usamos isso como um símbolo para todos os personagens, quando fazem de brancos são pretos, quando são pretos são brancos, portanto os pretos fazem de brancos, os brancos fazem de preto e a cor do Xidolto também muda em relação a isso. E estas imagens são vieram as mulheres, de onde? Isto são fotografias históricas são mesmo. fotografias históricas, sim. Então, e as variantes? Dentro do preto, havia alguma variante de corte e de forma? Sim, havia variantes de corte e de forma, sim, e de texturas, algumas. Sim, isto, pronto, é evidente. Eu depois não entrei. Gostava de ter entrado neste lado da pintura, mas isso depois já ia para muito longe e a dramaturgia não aguentava isto e os próprios atores também não, era muita... Mas que eu acho que isto é muito bonito, este lado escultórico, não é? E que existe hoje em dia, não? Isto é muito... Mas passava já aí para tudo isto. É muito curioso, de facto, o lado escultórico da moda deles. É. Estás a ver o cabelo de Alexandra? Era isto. Aquele casaco era dela, não é? Houve alguns casos em que eu usei roupas das pessoas, no caso dos que vinham de fora, no caso dela, aquele casaco é dela, foi ela que desenhou e mandou fazer. Eu acho que, pronto, ela tinha que ter ali um destaque, tinha que sair do preto, não é? Porque ela estava fora. A miúda, a Zora, também era o vestidinho dela, mas que era importante para mim que eles tivessem essas coisas deles mesmo. Então, em relação os sapatos são são todos de homem. Porquê? Porque vais ver aí agora. Eu já te explico. Isto a partir daquela recolha. Raul e a Susana foram os primeiros a trabalhar aqui, não é? Trabalharam sozinhos. E então começamos a brincar com o que tínhamos aí e a criar imagens. E pronto, as primeiras improvisações partiram daqui. Agora, onde é que eu falo nos sapatos? Tenho-te aqui isto que é o site, não é? Ele diz, e eu digo isto porque é assim, realmente acho que eu te pus aí, eu não. Acho que já Ok, parceria conseguida, 10 pares de sapato. Elas trazem os sapatos do Galinhão. Pois. Então percebemos, é a herança deles todos, eles trazem. Porque no texto ele fala muito dos sapatos, ele usava muitos sapatos, ele tinha uma mala cheia de sapatos, que nunca calçavam. Por isso eles depois aparecem também descalços.
Sim, ele fala daquela questão de pisar, o que é que ele pisa. Sim. E, portanto, isso para nós ia ser... Mas depois comecei a gostar da ideia de eles terem os sapatos iguais, dos sapatos serem todos muito parecidos, não é? A forma só há dois ou três modelos diferentes, não é? Depois as cores é que variam, os materiais. Mas eu comecei a gostar delas terem aqueles sapatos. Acho que as agarrava mais ao chão. Embora a outra não é? A outra lá está, tem uns sapatos que vão mais para aquele estilo, já são os melissas, é outra. Quando tu tiraste essas fotografias dos portugueses, não é, na prática, eles levaram estes figurinos para o palco para improvisar? Levaram. Ainda andaram uns dias com eles. Ainda tive outros que depois não fotografei porque não abandonei mesmo de tudo. Eles experimentaram o Raul e a Susana logo. Acho graça eles como é que tu aí. Eu não sei. Fazes a hipótese numa cor de lápis e a conclusão noutra cor de lápis. Acho que tem que ser. Depois não fiz muito mais. Porque também. Porque eu sou de escultura e sabes que a escultura foge logo a correr para mexer com as mãos. Então colares, por exemplo, é evidente, aqueles que eu era pegar e fazer, não desenhas de outra maneira, no fundo, não é? Desenhas de outra maneira. O das colheres foste tu que fizeste? Sim. Os das colheres, os das militares, os das espinhas, dos ossos, foi o que fiz. São os depois que compõem os personagens que eles fazem, não é? E que criam famílias também. Os militares criam aquela família toda, que não foi fácil chegar lá, já. Então. Não foi porque o João tinha uma ideia dos botões, e então queria colar cheio de botões. Primeiro fiz uma série de botões, lá está, o desenho aqui realmente não me ajudava. Tinha a ver com o quê? Com uma questão de volume, não é? Exato. Para criar aquele volume eu tive que ir à procura, não de um desenho, mas de um volume, e depois encontrei aquele material que eu tinha aí, por acaso, e que já tinha usado noutras coisas, mas que criou o volume realmente, então os botões foram em cima daquilo. Mas mas primeiro foram em cima daquilo, mas depois mesmo em cima daquela fita, daquele tubo, aquilo não ganhava, não se percebia. E depois lá veio a minha avante fazer as divisas, que era a minha primeira ideia, era trabalhar com as divisas dos militares, não é? E aí acho que já outras coisas foram compondo. Mas pronto, isto foi um espetáculo muito simples, digamos, em termos de figurinos foi muito simples, e de objetos também, isto é muito... E diz-me uma coisa, tu, portanto, estavas-me a dizer que experimentaste uns figurinos que havia aí, né? Sim, para eles fazerem improviso, e depois quando começaram a chegar os outros atores, tu levaste em conta coisas que eles traziam com eles? Não, levei em conta, eles trabalharam, foi assim, o processo... Raul e a Susana foram trabalhando cá. Em Moçambique eles trabalharam, eles fizeram uma pequena apresentação numa sobre o espetáculo, e no Brasil, os três do Brasil também fizeram um trabalho lá. E é engraçado porque os moçambicanos trabalharam tudo em preto, é muito simples, e fizeram tudo em preto, e os brasileiros fizeram tudo em branco. Percebes? Mas portanto foi logo também essa limpeza de uns e de outros que também influenciou um bocadinho, não é? Ajudou um bocado se eu no início ainda tinha alguma ideia de cores, e a partir do momento em que vi aquelas imagens deles, não, disse não, é mesmo preto. Sinto que é mesmo preto, e acabou por ser, e acho que tudo isso foi influenciando também, não é? E tu depois esperaste que eles viessem para decidir exatamente o que é que eles iam vestir, ou fizeste antes deles chegarem? Antes deles chegarem. Para já, porque só não conhecia a Cefaida. Ok. Os outros conhecia-os todos.
Devo dizer que a roupa do Bruno comprei muito antes, porque já o conheço, e aproveitei um saldo e comprei em saldo. Houve coisas que eu comprei logo em julho em saldo. Sim, só depois houve outros que eu tive que. Outras coisas aproveitei. Sim, tinha cá as calças de homem pretos, casacos pretos. O Bruno comprei, o Diego e o Fernando são coisas que eu tinha cá, são do nosso património, digamos. O Raul tinha, mas rasgou-se entretanto, tive que comprar outro, mas pronto. Não, são coisas muito simples. E tu achas que é importante conhecer? Tu estavas a dizer que o Bruno é mais fácil porque conhece o corpo. Não, para mim é muito importante conhecer. É muito importante. Em que medida é que tu achas? Porque eu acho que, neste caso, sobretudo, não é? Porque se eu criasse, como tinha pensado anteriormente, um facto tribal, um padrão tribal, não tinha que pensar nos atores, não é? Não tinha, mas neste caso, como são pessoas que vêm são eles que vêm, não é? São personagens muito perto de nós, não são da realidade. Tu nem sabes bem se não são, não é? A ideia é que eles se misturassem e eles entraram, não vieram de limusine, mas entraram na porta por ali, como as pessoas estiveram na entrada. É que realmente o corpo se adapte, ou a roupa se adapta ao corpo deles, não é? Eu percebo, não vou comprar um casaquinho S para o Bruno, sei que ele é S, não é? Conheço bem, não é? Conheço a Alice. Mas também tem a ver com o conhecimento de como é que eles se mexem em palco, também, não é? Também. Houve só algumas adaptações que eu tive que fazer, realmente. Houve vestidos que eu mandei vir, comprei na internet, num site, 15 euros cada vestido. E achei piada, mandei vir. E houve um que chegou cá e não pode ser usado, porque as movimentações, portanto, realmente as movimentações não permitiam isso. Mas foi só no caso dos outros todos, as coisas foram mais... Pois eles começaram... Eu queria criar... Eu partei muito da ideia da chegada, da chegada, não é? Não sabia como é que iam ser as movimentações em cena, não é? Não sabia. Portanto, este processo foi muito rápido, não houve tempo para ter um processo, como noutros espetáculos nós tivemos, não é? Para eu perceber. Sim, que estão aí. Estão aqui, vou vendo, vou criando. Já houve alguns espetáculos em que eu criei mesmo dentro dos ensaios. Este não teve essa possibilidade, não pode mesmo ser, não pode ser. Teve um tempo diferente, teve... E os colares, quando é que foram introduzidos? Foi logo no início. Porque, entretanto, como eu vi logo o que é que queria, portanto, isto foi logo em junho, julho, quando eles vieram em setembro já havia colares, os colares já estavam feitos, que eles foram feitos depressa, os colares de início. Depois os outros foram-se fazendo, não é? Depois foram-se adaptando, acrescentando coisas, mas não foram muitas. Eles adaptaram-se bem aos colares? Sim. Porque eles mexem, fazem barulho e... Sim. Não, isso não houve problema, não. Tu habitualmente, estava-me a lembrar do outro espetáculo que eu segui vosso, do Ainda Não É o Fim, em que mandaste fazer aqueles figurinos dos Cavaleiros. De Campina. Existe um diálogo, não é? Com eles, não é? Com os atores. Sim. Tu costumas nos mostrar os desenhos? Sim. Logo no princípio e depois... Não, eu gosto de fazer logo no início. Okay. Gosto de fazer... Os processos são muito diferentes, não é? Nesse caso, foi nascendo. Estás a ver? Foi nascendo. Ainda não é o fim, foi nascendo. Porque a ideia do cavalo, a história do cavalo, veio da coreografia, veio da Vânia. A Vânia Revisco trabalhou muito com eles sobre os cavalos, o cavalo, e a partir daí veio essa ideia do homem-cavalo, a mistura do cavalo-homem, o
cavalo com o homem, a roupa dos freios. Mas esse processo, esse chegar lá, àquele desenho, foi através do processo de criação. Este não, teve que ser tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Pois, são condicionantes tudo. Sim, depois também as condicionantes económicas, não é? De repente não tens dinheiro praticamente para nada, não é? E qual é que é o diálogo que tu achas que existe neste espetáculo entre os figurinos e o cenário? O diálogo entre os figurinos e o cenário. Não se massacram. Não interferem. Estão lá, coabitam. 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 Não há muito a dizer, acho. Não há muito. Okay. Porque teve tempos de construção muito diferentes, não é? Sim, também. Isto foram ideias, no fundo, até foram ideias que foram surgindo logo. E das folhas de João nasceu logo, não é? Que surgiu logo. Depois, embora ela tenha evoluído de várias maneiras e houve outras opções e outras formas de pensar e havia outras soluções. Mas não por isso, mas porque o figurino foi mais marcado pela dramaturgia, não é? Okay. Enquanto que o cenário, embora não tem propriamente, quer dizer, é evidente que tem que ver com a dramaturgia, claro que tem, mas de uma forma mais simbólica, não é? E enquanto os figurinos são uma coisa muito mais realista, mais puxada para limusines, não é? São puxadas para a realidade, são partes diferentes, não é? Acho que eles também, ao mesmo tempo, podem estar ali. Mas se fossem outros, também podia ser outros figurinos, não é? Podia ser outra coisa completamente diferente. Okay. Se eles não viessem de fora, se eles não viessem da rua, digo eu. Imagina que eu não tinha a limusine, não é? Não tinha a ideia de eles entrarem para a conferência, que eu não tinha a ideia da conferência. Mas isso, se eu não tivesse a ideia da conferência, eu se calhar tinha feito outra coisa completamente diferente. Mas foi muito marcado pela ideia de conferência. E só voltando um bocadinho atrás, tu há bocado estavas a falar que tinhas tentado puxar pela origem deles, portanto, as diferenças que podiam existir entre Moçambique e Brasil. Isso teve alguma influência na escolha das cores, dos sapatos? Teve nos colares, nos materiais. Não é? Os materiais. Os colares, estes de algodão, mais como tem estes daqui. Aliás, estes são mais. Isto é Brasil, não é? Declaradamente Brasil. Eu usei o capim dourado, que veio mesmo do Brasil. E a Alice tinha o capim dourado, eles depois não consegui pôr, que eu queria pôr neles, mas não consegui pôr. Isto era mais Moçambique, não é? A Susana é uma coisa mais composta, são umas argolas, embora aquilo tenha um lado um bocado artesanal, não é? Mas já é uma coisa que faz uma transposição. Eu na T de Angola, eu queria usar o marfim, não sei o quê, mas ela tinha, e ela disse-me que trazia, mas depois não trouxe. Ela tinha colares lindos de marfim, eu queria usar o marfim mesmo, para perceber. Mas não. Teria ficado muito bonito, certeza. Mas ela não. Como aquele vestido era dela, pronto, achei que, no caso dela, há pessoas que tinham mesmo que ser a roupa delas, porque tinha a ver, não é? Até Macedo, ela canta, ela dá espetáculos, ela faz. E é engraçado, eu no início via diferente, via com turbante, mas ela depois achou melhor meter aquelas tranças e pôs as tranças e pronto. Mas também, estás a ver, a mim não me choca, neste caso, não é? Neste caso, que as pessoas façam isso, não foi assim muito importante. É evidente noutros que se alteram um figurino ou aquilo que está, é evidente que me incomoda, ou que... Mas fazia sentido, não é? Neste caso faz sentido, até às vezes, há espetáculos
que eu acho que pode ser interessante, e já tenho feito isso. Quando as coisas são muito perto do cotidiano, tu podes usar num dia um e num dia outro, podes até ter um guarda-roupa. Eu fazia isso com a Paulinha Só. Com a Paulinha Só, mas a Paula Só dava para fazer isso. Ela tinha um personagem que era a Lourdes, no Luto Clandestino, que ela tinha uma série de peças e ela ia usando conforme ela queria. Isso é muito interessante. Era fixe, era bom, isso é interessante, mas espetáculos sempre não. Pois. É engraçado porque era aquilo que tu dizias em relação à escultura, não é? Tu és escultora e eu acho que tu desenhaste na mesma, só que foi uma coisa... Foi uma coisa diferente. Não ficou registado, não é? Não ficou, embora eu tenha, lá está, por exemplo, o Chidori. Essa eu registrei porque eu gostei de registrar, porque eu passei desde um tubo assim, eu comecei com ele assim, com o tubo de eletricidade, daqueles que têm canelados, sim, não é? Que dobram. PVC. E ainda os tenho guardado lá em cima. Cheguei a forrar com pele, mas eu não consigo desenhar isso, estás a ver? Eu tenho que fazer, porque senão não chego lá. Não chego lá. Até chegar ao trapilho, que é a coisa mais simples, que era poder de... Pronto, até chegar ao trapilho, que aquilo é elástico, depois eles não adaptavam à cabeça, não seguravam à cabeça, caíam, depois fugiam, depois enterravam-se. Foi um bocadinho... Teve o seu tempo Houve algumas coisas que tiveram o seu tempo mas que tiveram que ser feitas, não? Tiveram que ser mesmo experimentadas. Foi importante esse teu conhecimento de São Tomé? De Cabo Verde? Cabo Verde. Foi. E de coisas que eu vou vendo, reportagens que eu vejo, que me apercebo, sempre achei isso muito interessante. Eu reparei, por exemplo, em Cabo Verde tinhas imensos cabeleireiros, não é? O culto do cabelo, o trabalho do cabelo, não é? Os fins de semana, para ir à discoteca, era mesmo... Isso também acontecia no Brasil. Pois. Também acontecia no Brasil, também vi isso no Brasil. Mas mais em África, sim. E de facto é muito escultórica, uma coisa... É interessante, porque de facto, no fundo, o que tu acabaste por fazer foi selecionar os elementos que eram mais... Sim, foi um bocado. Texturais e volumétricos. E salientar um bocado. E que era só o essencial para que se percebesse. Foi também... o diálogo que eu acho que há entre os figurinos e o cenário é um bocado esse, a limpeza, não é? A simplicidade, por esse lado eu acho que existe, não é? E a textura também, acho. A textura não é tão... é o essencial. Entramos no essencial, não é? Embora ali seja... No fundo também é tudo tão simbólico. Os sapatos também são simbólicos, os colares também são um bocado simbólicos, não é? Também acabam por ser. Também acabam por ser.